Então, a manutenção de um carburador, por exemplo, você vai precisar de poucas ferramentas. Você precisa de uma chave de fenda, uma chave de boca, né, alguma coisa nesse sentido para você poder trabalhar, para que você possa fazer uma reparação caso seja necessário. Um carro que chegou na sua oficina ou o seu próprio carro mesmo e você sentir que o carro não está desempenhando aquilo que deveria, está com uma falta de potência, então você vai lá dar uma olhadinha no carburador, que pode ser que ali esteja tendo algum problema de entupimento, né, ou por exemplo o acelerador lá quando você vai acelerar tem a correção de rápida, né, que a gente chama, que é correção de combustível em aceleração, que não está funcionando direito, tem um diafragma ali, aquele diafragma pode estar com vazamento, e daí você não tem a quantidade de combustível que você precisa. Então toda essa parte você faz, né, essa avaliação de forma visual, você desmonta, você vai tirar o carburador do coletor de admissão, você vai desmontar ele, vai olhar, vai ver se tem alguma sujeira, vai fazer uma limpeza, e daí você vai ter a verificação para conseguir chegar onde você precisa, que é o funcionamento do carburador, né, do sistema que você tem, para que você tenha o melhor rendimento do funcionamento do motor, né? Então, essa parte de manutenção do carburador você faz dessa maneira. Agora, a gente indo para a injeção eletrônica, daí a situação é um pouco diferente. Você vai precisar de um pouco mais de investimento, que o ferramental ele não é o mesmo do que você usa para o carburador. Por exemplo, como você tem uma central eletrônica, ela usa um sistema de falhas para identificar qual o problema que está acontecendo no motor. Então, se tiver algum componente, né, que faz parte da injeção eletrônica que tiver com defeito, ela vai indicar uma falha. E daí você vai precisar de um computador, precisar de um software para fazer a leitura dessas falhas, a leitura dessa central eletrônica e um cabo para ligar, né, obviamente o computador com o carro, para você fazer essa leitura. E ali a injeção eletrônica ela vai te fornecer o ponto, né, onde que está tendo problema, vamos dizer assim, que nem eu falei, o injetor é uma válvula, né, eletromecânica, e pode ser que esse injetor ele possa, é possível de acontecer que ele trave totalmente aberto. Então a válvula por algum motivo trancou por sujeira ou por alguma coisa que aconteceu, por defeito de fabricação também pode acontecer, essa válvula travou na posição aberta e não fecha mais, e aquele injetor está injetando combustível direto, ele não tem mais controle. E aí, no caso, a central eletrônica ela vai identificar, no cilindro 1, por exemplo, o injetor está totalmente aberto. E daí você já sabe, você faz a leitura, né? Lá com o teu software, com o computador, e dali a injeção eletrônica vai te dizer, você está com um problema ali no primeiro injetor em que o injetor travou aberto. Então você vai desmontar o injetor, você vai verificar, ver se você tem como reparar. Existem alguns métodos que você usa para a reparação do injetor. Você pode tentar fazer uma limpeza ultrassônica com ultrassom, e você pode voltar a ter esse injetor funcionando, ou então você condena ele, não dá para fazer, você já tentou resolver, não deu certo, você repara, substitui, coloca um outro no lugar e o motor vai voltar a funcionar da maneira como é especificado, como deveria. Então, a vantagem da injeção eletrônica é essa, você vai exatamente no ponto onde você precisa fazer a reparação, e daí você consegue fazer essa reparação de forma mais precisa, e você não precisa ficar procurando, onde é que está o problema, será que é rápida, será que alguma coisa, no caso do carburador, né, será que é rápida, será que é o giclê que está muito desgastado, será que eu tenho que trocar, será que de repente é o diafragma lá da rápida, será que vamos dizer assim, a base do carburador não está empenada, está dando uma entrada falsa de ar, ou então o giclê da marcha lenta não está bom. Então tem várias coisas que você vai no achismo, sabe? Quando você está ali no carburador tentando resolver o problema que está acontecendo. E já lá na injeção eletrônica não, você vai ter uma leitura da falha, né? E essa leitura da falha vai fazer com que você consiga, nesse sentido, chegar no ponto onde está tendo problema, e a partir daí, se você identificou o ponto onde tem problema, você vai tentar reparar, que não falei do injetor que travou aberto, ou pode travar fechado também, né? Ou então ele pode estar com sujeira, então você põe lá e equaliza os injetores. Tem um injetor que está dando menos combustível, então está passando menos combustível, faz uma limpeza, de repente eles equalizam, você consegue equalizar, se não, troca os injetores. Então tem todas essas coisas que te ajudam, no caso, na manutenção, para que você consiga fazer uma reparação mais satisfatória, né, para o cliente, no caso, né, e daí chegue numa condição em que você entrega o teu trabalho de uma maneira mais precisa, né, com mais satisfação, no caso, para o cliente, que nem eu falei.